Análise da primeira rodada do Brasileiro. Atlético contra Corinthians. Foi um jogo muito emocionante. O Atlético começou perdendo com logo 2 gols do Corinthians, com assistência e o gol do Arauz, que se mostrou melhor que o Luan. Durante um tanto de jogo que o Luan fez, o Arauz se demonstrou melhor que ele. O Corinthians terminou e começou o primeiro tempo ganhando do Atlético. Os gols do Corinthians foi feito pelo Arauz e pelo Jô, a lei do ex, né? Nunca pode faltar. A única que funciona no Brasil parece a lei do ex. Mas depois o São Paulo ganhou o vestiário completamente e conseguiu fazer o time mineiro empatar com, com gols, com 2 gols do Young, que saiu do banco e é um jogador muito desacreditado pela torcida, e um gol do Natan, que depois do chute ele se machucou e parece que vai ficar 30 dias fora como desfalque. E aí, o que você tem a falar? O jogo começou muito bem e o Atlético sempre pressionando na saída de bola do Corinthians, que também tem suas falhas. O Atlético também teve lá a falha do Guga, infelizmente, pro lado do Atlético. E foi uma boa vitória do Atlético, uma virada muito boa para cima do Corinthians, meu time. E o jogo foi praticamente inteiro do Atlético. O Corinthians conseguiu suas chances quando teve a oportunidade, aproveitou ela, só que o Atlético foi totalmente melhor em campo. Sim, outro jogo também que teve na rodada foi Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense, treinado pelo Dorival, que por muitos falam que ele é um treinador, vamos falar, velho. Ele é o novo líder do brasileiro. Pode-se dizer que tá é, precoce falar isso, mas é o novo líder. O Atlético ganhou de 2-1 um jogo que só deu o Atlético Goianiense. O Atlético comandou o jogo. Atlético Goianiense, não, perdão, Atlético Paranaense. O Atlético comandou o jogo o tempo inteiro, mas conseguiu sair na frente no placar com o Vitinho. Mas no final do primeiro tempo, o Daniel Bessa para o Goiás empatou de pênalti. Só que aí no segundo tempo o jogo ficou ataque contra defesa. O ataque, o Atlético Paranaense pressionando muito, querendo resultado, e o Goiás se defendendo. Mas em uma bela jogada individual do Carlos Eduardo, ex-jogador do Palmeiras, ele conseguiu driblar o lateral do Goiás e mandou essa bola no ângulo. E aí, PT? O Atlético era um time que estava meio mal, né? Já que tinha iniciado mal o Paranaense, mas daí conseguiu já essa boa retomada no início do Brasileiro e tá com bastante moral, principalmente o ataque do Atlético, que tá tendo muitas chances criadas. E o Goiás também fez um bom jogo, só que acabou se defendendo mal nos lances do Atlético, apesar de tomar belos gols. Teve também no mesmo dia do sábado, esses jogos todos que eu tô falando primeiro vai acontecer no sábado, Atlético Goianiense e Flamengo. Eu acho que foi a maior surpresa da rodada, o Atlético Goianiense pode-se dizer que goleou o Flamengo por 3-0. Os gols do Atlético Goianiense foi marcado pelo Yuri, Jorginho e o Gustavo Rearez, mas os gols do Jorginho e do Gustavo Rearez foram 2 golaços, 2 chutaços de fora da área. É, Uma coisa que eu queria deixar claro aqui no vídeo é a diferença entre o jogo do Atlético, que o Domenech repetiu, o time que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, com o time que ele acha que vai dar certo. É, o Domenech está sendo chamado pela torcida do Flamengo como Abel espanhol, mas eu acho que está meio precoce ainda para falar sobre como que vai ser o futuro deles, só foi 2 jogos ainda, exige toda uma adaptação. E acabou de sair a notícia que o Rafinha saiu para o Olympiacos de graça, sem nenhum valor. O presidente do Flamengo já está em busca de reforço para o lugar dele e estava na cláusula do contrato do Rafinha ele poder sair para qualquer time da Europa de graça. E aí, PT? O Flamengo entrou em campo, parece que
mal organizado. O Domenech não fez um primeiro tempo muito bom, que daí resultou nos gols do Atlético, e o Atlético soube aproveitar todas as falhas do Flamengo, deixando sempre no 2 contra 2, 1 contra 2 ali, conseguiu essas jogadas muito boas e acabou fazendo os gols. E no segundo tempo o Flamengo começou bem, acordou um pouco para o jogo, só que perdeu muita chance. O goleiro do Atlético Goianiense, o Jean, lá, pegou muito, e o Flamengo só jogou parte do segundo tempo, porque também acabou desistindo um pouco da partida. Bragantino e Botafogo foi o outro empate que a gente teve na rodada, um empate por 1-1. O gol do Bragantino foi feito pelo Alejandro, ex-Atlético Mineiro, que chegou no clube temporada passada ainda, e o do Botafogo foi feito pelo Matheus Babi. O Bragantino dominou o jogo o tempo inteiro, mas teve outra chance de ampliar o placar, mas a bola acabou que parou na trave e o Gatito defendeu. O gol do Atlético Paranaense foi uma construção de jogada e pode-se dizer que foi um golaço, porque a construção da jogada, como ela foi feita, foi muito bonita. Só que o gol do Bragantino veio uma linda jogada individual de Guilherme pelo lado esquerdo do campo. Ele carregou a bola do meio de campo até a entrada da área, que aí ele cruzou para o Matheus Babi e o Matheus Babi chutou para o fundo da rede. E aí, PT? O Bragantino consegue um padrão de jogo muito bom, mantendo sempre a posse, dominando a partida, no estilo europeu de se jogar, que é sempre dominando a posse e atacando do jeito certo, achando seus espaços, tendo tipo sempre 100% de certeza do que vai fazer, apesar de ainda apresentar alguns erros, porque os jogadores são muito novos. E o Botafogo ainda é um time que está se reforçando bem. O Calu está perto de jogar já, está quase Sim, oficializado como como jogador, é que reforço. estava lá com o período, que estava com o período lá estipulado de viagem, né, do Corona aqui para o Brasil. Já tinha lá acertado tudo. E daí Acho tem que ainda para ver o caso do Botafogo para o resto do campeonato, para ver como que vai ser, já que tá com o Honda e o Calu, que são dois jogadores que se é, destacaram bem na Europa. teve também mais dois jogos, foi de Coritiba e Bahia. O jogo do Coritiba e Bahia foi um jogo de poucas chances, mas o que decidiu mesmo foi um pênalti bobo cometido pelo Coritiba, que o Rodriguinho, com muita personalidade, deu uma cavadinha é, e fez o gol. O Rodriguinho, que está sendo muito desacreditado por uma péssima temporada que ele fez ano passado no Cruzeiro, mas em si a culpa não foi dele. Ele sofreu muito com lesões e com um péssimo elenco que o Cruzeiro tinha, e ele não conseguiu demonstrar seu melhor futebol. O Rodriguinho é um jogador muito bom no seu auge. Ele tá voltando agora, né? Depois da temporada que ele fez meio mal no Cruzeiro. E ele, quando ele jogou no Corinthians, naquele ano que o Corinthians foi campeão, foi muito bom, foi muito importante. Ele fez aquele drible em cima do Palmeiras, que foi um drible duplo em cima da defesa do Palmeiras e fez o gol, muito bonito. Ele E tem tudo ele para é um dar jogador certo. muito. Sim, e ele é um diferencial no time agora do Bahia, que contou com bastante reforços e saídas, e tá muito bom o time do Bahia. Fluminense e Palmeiras foi outro jogo da rodada. Mais um empate que rolou no. Eu acho que foram três empates, se eu não me engano, foram três empates que rolou nesta rodada. Os gols do jogo foi feito pelo do Fluminense foi feito pelo Evanilson e do Palmeiras foi feito pelo Luiz Adriano. No vacilo do Fred, logo no início do jogo, quando os times estão se reconhecendo, o Fred entregou a paçoca, que, se eu não me engano, foi o Zé Rafael serviu o Luiz Adriano na área e o gol aconteceu, e o gol do Fluminense veio com o Evanilson depois de o Fluminense pressionar muito, a bola acaba sobrando no Evanilson e o Evanilson acerta um bonito chute de fora da área, contando com a ajuda da defesa. Depois disso, nada aconteceu, os dois times não acertaram mais nada. O Palmeiras e o Fluminense são equipes que parecem muito diferentes em questão de elenco, porque o Fluminense tem um elenco muito limitado também, igual o Corinthians,
E o Palmeiras tem um time recheado de gente, tipo, titular, e ainda tem o seu banco que é muito bom. Isso é a vantagem do Palmeiras para o segundo tempo, mas parece que eles aparentam não saber muito dessa vantagem, não sabem aproveitar muito, tipo, como se não soubesse fazer as alterações certas nas horas certas, mas ainda tem muito que melhorar o time do Palmeiras. No estadual, na volta, acho que não conseguiu vencer muitas partidas, acho que só venceu a da Semi, que É daí nas isso. finais contra o Corinthians empatou, e é isso. Ceará e Grêmio. Foi uma partida que terminou 1-1. O gol do Ceará veio com o Kleber e o gol do Grêmio veio com o Tassiano. O Grêmio saiu perdendo, mas conseguiu buscar o empate sobre o Ceará, que é o atual campeão do Nordeste. Ganhou a Copa do Nordeste recentemente. O gol do Kleber foi um gol de cabeça que ele subiu mais toda a defesa do Grêmio e fez o gol. E o goleiro Praz, que pode-se dizer que é um dos goleiros mais velhos do Brasil, se eu não me engano, ele conseguiu fazer uma excelente partida e conseguiu ajudar o Ceará a não sair de lá com a derrota. O Grêmio estava com seu time praticamente reserva, só tinha poucos titulares, que era o PP, o Maicon, mas o resto dos jogadores, como o Jeromel, Kahneman, não jogaram. O Grêmio estava com um elenco ainda meio equivalente ao do Ceará naquela partida, já que tinha ido com as reservas. O Ceará mostrou um bom jogo no primeiro tempo, conseguiu uma boa vantagem, e o Grêmio tinha o diferencial, que era os jovens, né? O PP, que fez boa jogada e conseguiu assistência para o Tassiano. Sim, o Grêmio que conta hoje com a contratação do Robinho, né? Que chegou praticamente de graça, se não me engano, foi de graça para o Grêmio, e o Grêmio só vai ter que arcar com os salários. Aí, abrindo os jogos de quinta-feira, teve São Paulo e Fortaleza. O jogo terminou 1-0 para o São Paulo. Num, num filme de terror, vamos falar assim, um filme de terror para quem gosta de futebol, foi um jogo feio. É, foi o reencontro do Ceni com o São Paulo, que sempre vai ter um, um tchan a mais, né? Vamos dizer assim, porque o São Paulo, o Rogério Ceni é um dos maiores ídolos do São Paulo, se não for o maior. O gol do São Paulo veio com o Daniel Alves e o Diniz consegue respirar após a eliminação para o Mirassol no Paulistão. A torcida já estava começando a cobrar dele. E o Fortaleza só não empatou esse jogo porque teve um gol anulado corretamente. Por a bola ter pego na mão do Juninho, que foi o autor deste gol anulado. O São Paulo já não estava jogando muito bem desde a volta e apresentava um futebol feio, como dizem, e o Fortaleza sempre joga no mesmo esquema, que tenta dominar ou tenta jogar no contra-ataque, dependendo das equipes que jogam contra. E não conseguiu o resultado, apesar do gol anulado. Teve muita polêmica, apesar de estar correto. Disseram que poderia ser um pênalti ainda, que acho que foi meio. Não exagero, mas não era para ter acontecido gol. O Um jogo morno. jogo entre Inter e Santos terminou 2-0 pro Inter, que vem sendo um dos destaques nesse início de brasileiro e tá dividindo a parte ali de cima com Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Internacional. Tá todos esses três times com 6 pontos. O time sai, o Santista perdido em campo, não sabe o que fazer. O jogo que tecnicamente foi muito pior do que o jogo na rodada anterior contra o RB Bragantino. O Santos não tá conseguindo criar, que é uma das principais coisas, se não for a principal. Precisa de reforços e o time vai brigar para não cair. Sobre o Inter, que fez uma boa partida, mas os gols saiu só no segundo tempo. Os gols foi do Guerreiro e do Edenilson. O Inter foi superior o jogo inteiro e não deu chance nenhuma para o Santos. O Inter tá com um bom elenco para a temporada, o lateral lá, o Sarabia. E
Ele é um bom lateral, conseguiu a maioria das jogadas chegar bem no ataque quando foi, e defendeu muito bem. Ele já tem 16 desarmes no Campeonato Brasileiro, e um grande diferencial ali na defesa junto com o Cuesta, que estão ajudando demais o time do Inter na zaga por enquanto. E o Saravia ainda é tipo um jogador especial no ataque, que ajuda muito, consegue dar assistência. E o Santos estava totalmente perdido em campo. Parece que o Cuca ainda tem que arrumar muito esse time. É, não vai ser fácil pro Santos. Eu acho que vai brigar para não cair. É, e o jogo que finalizou a rodada foi Vasco e Sport. Um jogo que o Vasco ganhou de 2-0 com 2 gols do Felipe Bastos. Foi um gol que ele estava sozinho debaixo do gol, sem goleiro, foi lá e concluiu com uma assistência do Benítez, se eu não me engano, e ele bateu uma linda falta da entrada da área que passou pela barreira, bateu na trave e entrou. E o jogo ficou nisso o segundo tempo inteiro. O Sport correndo atrás do prejuízo, tentando fazer gols, só que o Vasco começou a se defender e tentava sair para o contra-ataque, mas nenhum contra-ataque criou um certo perigo. Só um chute do Cano, que ele, depois de ter driblado o goleiro, mas sem ângulo, ele chutou na trave, um chute fraco. E foi isso que aconteceu no jogo entre Vasco e Sport. O Vasco, apesar de ser um time muito zoado por vários torcedores, várias torcidas, tá um time muito preparado. E o Felipe Bastos é um baita de um jogador, acho que é o melhor batedor de falta que tá aqui no Brasil. Ah, não pode esquecer Ele, do Otero. O cara bate muito falta bem também. sim, só que o Felipe Bastos, ele teve uma ótima formação de falta, ele É, acompanhou sempre o Júnior Pernambucano batendo falta e a gente viu uma bola dele no travessão no primeiro tempo, acho, e ainda fez aquele gol de falta. E a bola no travessão foi muito perigosa, foi quase um gol e de muito longe ainda, dá para ressaltar. E o Sport não tinha muito o que fazer, o Vasco apostou bastante nas bolas paradas, nos contra-ataques rápidos e não surgiu foi. eficácia, né? Não seja eficaz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa o like e se inscreve aí. Se tem mais alguma coisa a falar, PTM? O melhor jogo da rodada foi Atlético e Corinthians, um jogo muito bom. Foi, mas o Corinthians não conseguiu, né? Valeu, obrigado!